Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou comentar esse livro sobre a brevidade da vida do filósofo estoico Sêneca. Esse é o livro que a gente está lendo no nosso Clube do Livro aqui nesse mês de outubro. Ontem, terça-feira, foi o dia do nosso primeiro encontro do mês. Aqui no clube a gente se encontra 2 vezes no mês para conversar sobre o livro. A gente lê metade e se encontra, depois a gente lê outra metade e se encontra novamente. E como eu disse ontem, foi o dia que a gente se reuniu para conversar sobre a primeira parte do livro. Foi incrível, foi fantástico, foi realmente uma experiência muito bacana. E eu resolvi gravar esse vídeo e um outro vídeo comentando 2 tópicos que eu levei ontem para o nosso encontro do clube, porque foi muito agregador. O feedback do pessoal me deixou muito feliz, então eu entendi que seria bacana também registrar aqui no YouTube um pouco do que a gente conversou ontem. O tema de hoje, como você já viu, é o que estamos fazendo com a vida que nos foi dada. É sobre isso que a gente vai conversar, mas antes de entrarmos de fato no nosso vídeo, quero dar aqueles avisos bem breves para vocês. Primeiro, para que você curta esse vídeo. Segundo, para que você se inscreva no canal. E terceiro, te fazendo um convite, caso você queira ler a Bíblia comigo em 2025, clique aqui no primeiro link da descrição. Você vai cair em um formulário, preencha esse formulário. A gente está lançando um projeto muito especial em 2025 e assim que a gente for divulgar ele, se você preencher o formulário, você vai ser avisado em primeira mão e vai poder participar com a gente. Combinado? Então, basicamente, esses são, né, os nossos avisos iniciais. Eu quero começar agora, de fato, a entrar no livro, onde hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar desse assunto, uma reflexão, o que, de fato, estamos fazendo com a vida que nos foi dada. E para a gente poder ter essa conversa, eu quero chamar o autor, eu quero ler um trecho do livro e, a partir desse trecho, a gente vai desenrolar aqui o nosso vídeo, a gente vai conversar, vai refletir sobre esse assunto. Então, abre aspas aqui para o autor, onde ele escreve o seguinte: a vida, se você souber usá-la, é longa, mas certo homem é possuído por uma avareza insaciável, outro por uma devoção laboriosa a tarefas inúteis. Um é obcecado pelo vinho, outro paralisado pela preguiça. Muitos se mantêm ocupados ou invejando a sorte de outros homens ou reclamando da sua própria. Diversos, sem seguir um objetivo fixo, instáveis e insatisfeitos, são envolvidos por sua inconstância, sempre elaborando planos novos. Fecha aspas. Esse é o trecho base para a gente poder conversar, poder comentar aqui no vídeo de hoje. Então já quero começar com essa primeira frase, onde o autor fala que a vida, se você souber usá-la, é longa. O título desse livro é muito sugestivo, sobre a brevidade da vida. O Sêneca vai essencialmente tratar desse assunto. A visão dele, a perspectiva dele é que a vida não é curta. A vida é longa se nós formos capazes de usá-la da melhor maneira possível. Então ele já começa aqui falando que a vida, se você souber usá-la, ela é longa. E aí vão entrar os poréns. Quando que essa vida, que é longa, acaba muitas vezes parecendo curta. Então ele vai tratar aqui de diversos assuntos. Eu quero comentar ele com vocês, já trazendo uma reflexão, que é essa reflexão inicial, que é a seguinte: o quanto que nós estamos desperdiçando a vida que nos foi dada. É uma vida longa, mas a gente acaba desperdiçando ela com diversas tarefas e por diversos motivos. E eu quero tratar de cada um deles aqui. O Sêneca vai abordar aqui então o seguinte: mas certo homem é possuído por uma avareza insaciável. O quanto de tempo nós estamos perdendo porque estamos correndo atrás de projetos unicamente pelo dinheiro. E quando alcançamos o dinheiro, a gente vê que nunca foi sobre aquilo. A gente vê diversas pessoas com muito dinheiro, mas infelizes. Pessoas com muitos recursos, mas altamente insatisfeitas com a vida.
não conseguindo enxergar um sentido para a própria vida e fazendo da avareza, fazendo dessa busca pelo dinheiro talvez o seu único objetivo e mesmo assim não conseguindo preencher o vazio dentro dela. Outras pessoas acabam perdendo muito tempo, acabam desperdiçando muito a sua vida, correndo atrás de um projeto, de um sucesso em um projeto, na verdade, só para mostrar para outras pessoas que possuem valor. Pessoas que não se veem como valiosas, pessoas que não veem valor na sua identidade, em quem de fato elas são, e gastam anos, às vezes até décadas, querendo ter êxito em um projeto e uma carreira só para mostrar para as outras que tem valor, e quando alcançam isso, acabam vendo que nunca foi sobre isso. O quanto tempo que nós estamos perdendo da nossa vida com pessoas que não nos levam a lugar nenhum. Pessoas que não nos levam a lugar nenhum. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás e eu comentei com ela sobre a importância dela se conectar com as pessoas do destino dela. Ela estava muito conectada com uma pessoa que, ao meu ver e ao ver de muitas outras pessoas, estava segurando ela, estava puxando ela. Ela estava caminhando rumo ao destino dela, uma pessoa que quer se desenvolver, quer crescer, ela está avançando na vida dela. Mas essa outra pessoa estava como que segurando ela. Estava impedindo ela de romper, estava impedindo ela de avançar. Estava atrapalhando o avanço dessa pessoa. E eu comentei com ela sobre a importância dela se conectar com as pessoas do destino dela. Pessoas que, ao se conectar, vão ajudar ela a chegar no lugar que ela tanto sonha. Ao se conectar com essas pessoas vão empurrar ela para viver a vida que Deus tem preparado para ela. E esse é um questionamento que eu faço aqui, né? O quanto de tempo nós estamos perdendo com pessoas que não vão nos levar a lugar nenhum. Mais do que isso, pessoas que estão impedindo a gente de avançar rumo ao nosso destino. Pessoas que não querem crescer, que não querem se desenvolver e que acabam nos puxando, nos segurando, impedindo a gente de avançar para esse lugar que a gente tanto deseja. Outra reflexão é o quanto de tempo temos perdido com atividades que não vão gerar frutos nenhum. O Sêneca aqui nesse trecho ele vai falar, né, sobre pessoas que, sobre um homem, né, certo homem que é possuído por uma devoção laboriosa a tarefas inúteis. O quanto tempo temos perdido com tarefas inúteis, com atividades que não vão gerar fruto nenhum. Cada um que faça uma autoanálise, um exame de consciência, e eu entendo que todos nós temos algo a refletir sobre esse assunto. Tarefas inúteis, tempo desperdiçado com atividades que não vão gerar fruto nenhum. E que no fundo a gente sabe disso. A gente pode até conseguir se enganar para continuar fazendo aquilo, mas a gente sabe, no fundo da nossa alma, que aquilo é uma atividade ou são atividades que não vão gerar fruto nenhum. O quanto de tempo nós temos perdido reclamando por aquilo que ainda não temos. Reclamando por aquilo que ainda não temos. Ao invés de focar onde estamos hoje, para onde estamos indo, a gente acaba se pegando muitas vezes, se comparando com o próximo e sendo paralisado pela reclamação. A reclamação de eu não tenho o que o meu vizinho tem, eu não tenho o que essa pessoa que eu acompanho na rede social tem. E ao invés de construir, ao invés de avançar, a gente perde muito tempo paralisado, reclamando para Deus do que a gente ainda não tem. No meu livro, e eu tô em breve lançando ele, eu vou divulgar aqui para vocês, eu escrevo sobre isso, que muitas vezes a gente não se vê infeliz ou frustrado por aquilo que a gente não tem. Na maioria das vezes, a gente se vê infeliz e frustrado por aquilo que a gente não tem em comparação com o que o outro tem. A gente muitas vezes tem mais do que um dia pediu para Deus.
A gente tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem muito mais do que merecia. Mas mesmo assim nos vemos insatisfeitos, infelizes e frustrados. Porque quando se comparando com o próximo, a gente ainda não tem aquilo que outra pessoa tem. E ao invés de produzir, de construir, de avançar, a gente se vê paralisado, reclamando daquilo que a gente ainda não tem. O quanto de tempo pessoas têm perdido com vícios que só fazem mal a elas mesmas. Vícios que só fazem mal a elas mesmas. Eu vejo os vícios e eu vejo esses erros não simplesmente como uma pausa, como uma paralisação no avanço, mas eu vejo como o famoso volte duas casas. Pessoas que querem avançar, que querem progredir, que têm sonhos, mas que perdem muito tempo com vícios que só fazem mal a elas mesmas, e a consequência disso é que, ao invés de avançar, elas estão retrocedendo. Elas estão voltando duas casas. Elas conseguem caminhar um pouco, mas voltam a cair nesses vícios e acabam regredindo. E muitas vezes vivem essa vida em círculo, um ciclo vicioso que nunca termina. Elas se veem em lugares diferentes, mas vivendo a mesma realidade, uma vida em círculos, uma vida onde parece que o mesmo desafio sempre aparece diante dela e ela nunca consegue vencer. São fantasmas que revisitam a pessoa e passam-se meses, passam-se anos e parece que nada aconteceu, que a pessoa não saiu ainda do lugar. E eu vejo os vícios como isso, como cordas que amarram pessoas e que não permitem que elas avancem. Elas podem até sair daquele lugar, mas a corda continua ali e elas vivem andando em círculos. E também quantos momentos valiosos estão sendo perdidos com pessoas que amamos porque não conseguimos perdoar. Quantos momentos valiosos acabam sendo perdidos, desperdiçados com pessoas que a gente ama porque a gente não conseguiu perdoar. Entenda, vou te dar um spoiler da vida. Só quem está perto de você é capaz de te ferir de verdade. Pessoas de longe podem até te chatear, mas te ferir de verdade, só quem está perto tem esse poder. E acontece, pessoas erram, inclusive você erra. Você já errou com pessoas. E muitas vezes pessoas que nós amamos vão acabar errando com a gente, tentando fazer aquilo que era certo. Sim, aquilo vai ter que ser corrigido. Sim, uma conversa séria vai ter que acontecer. Mas viver amargurado, viver sem conseguir liberar o perdão e, consequentemente, desencadeando nisso um problema, um distanciamento, um afastamento, uma crise nessa relação com uma pessoa que você ama, não é proveitoso para ninguém. A gente leu no clube ano passado, no mês de fevereiro, um livro chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. O livro é de uma mulher chamada Bronnie Ware, que ela trabalhou durante anos como cuidadora. E ela foi conversando com essas pessoas no leito de morte sobre quais eram esses maiores arrependimentos que elas tinham. E ela foi compilando esses dados, foi juntando essas informações e ela conseguiu encontrar ali os 5 principais arrependimentos. E um dos arrependimentos, eu não lembro de fato como que está no texto lá no livro, mas um dos arrependimentos é basicamente o seguinte: eu queria ter vivido mais tempo com pessoas que eu amo. E, em essência, todos eles tratam da mesma coisa, que é você ter vivido uma vida verdadeira consigo mesmo. Mas isso aqui é muito interessante, porque um desses arrependimentos é esse: eu queria ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo. E quanto tempo a gente está desperdiçando com as pessoas que a gente ama por conta de um orgulho que impede a gente de dar o braço a torcer, porque a gente não consegue perdoar, não consegue liberar perdão e reatar, reconciliar esse relacionamento, essa relação ótima que a gente sempre teve com aquela pessoa. E um outro ponto, além disso, a gente tem uma outra questão que influencia bastante nesse desperdício de vida que a gente acaba tendo.
E essa questão, esse problema, esse ponto que eu quero trazer aqui é que existe em muitos de nós a falta de entendimento do que de fato é importante. A gente vê hoje esse movimento, né, da ultraprodutividade. A gente vê pessoas correndo para cima e para baixo. Pessoas que passam quase que todo o tempo que elas estão acordadas fazendo alguma coisa. Mas existe um grande problema que é, essas pessoas estão de fato fazendo aquilo que é importante? Elas estão de fato fazendo aquilo que é importante? Essa é uma pergunta a se fazer. Hoje, com os estímulos da rede social, tudo parece importante. Com as notificações do WhatsApp, tudo parece urgente. E a gente acaba muitas vezes passando o dia reagindo às coisas e não conseguindo ser produtivo. A gente passa o dia reagindo ao invés de filtrar e selecionar quais são as atividades importantes do dia e colocar energia nelas. Quando a gente não consegue entender o que de fato é importante e colocar energia nisso, a gente está perdendo a nossa vida, desperdiçando a nossa vida, simplesmente reagindo às coisas que estão acontecendo ao redor de nós. E ao invés da gente criar uma agenda e seguir ela, a gente acaba entrando na agenda de outras pessoas e vivendo simplesmente, como eu falei, em modo reação, reagindo e nunca de fato sendo produtivo, nunca de fato conseguindo aproveitar e viver aquilo que a gente poderia, gostaria e deveria viver. E essa é a pergunta final. Como que a gente está usando o nosso tempo? Será que a gente está sabendo definir as prioridades do nosso dia? E ontem uma pessoa do clube até comentou que ela estava no domingo passado e ela perguntou para o ChatGPT, ela escreveu na verdade para o ChatGPT, né? Monta um cronograma para mim, para essa semana da minha rotina, baseado nessas atividades que eu tenho que fazer. E aí o ChatGPT perguntou para ela, mas quais que são as suas prioridades? E ela até comentou que ela falou, cara, ali eu vi que se até o ChatGPT precisa entender quais são as minhas prioridades para montar a minha agenda, a minha rotina, por que eu não vou fazer isso? Então a gente precisa entender o que de fato é importante, quem de fato é importante e conseguir aproveitar ao máximo na nossa vida, sendo o mais intencional possível naquilo que a gente vai fazer, sendo o mais intencional possível aonde a gente vai estar colocando a nossa energia, aonde a gente vai estar investindo o nosso tempo. É muito disseminado em vários meios essa frase, essa visão, essa perspectiva do o tempo é seu maior ativo, você já deve ter ouvido isso. E esse ponto ele é crucial, o que a gente está fazendo com esse grande ativo, aonde que a gente está investindo ele. É muito fácil entrar no automático, você simplesmente, como eu falei alguns minutos atrás, você simplesmente reagir às coisas e não viver de maneira ativa, de maneira intencional com a sua vida. E esse é o nosso vídeo, meu povo, é uma reflexão, o que estamos fazendo com a vida que nos foi dada. Esse é o nosso maior presente, é a nossa oportunidade. Deus nos colocou aqui com um motivo, com um propósito. Ele tem um plano para nós, mas a pergunta é o que estamos fazendo com essa vida que Deus nos deu. Fica essa meditação, essa reflexão para vocês. Já deixo aqui também, antes de acabar esse vídeo, de novo o convite. Caso você queira ler a Bíblia comigo, primeiro link da descrição, preencha o formulário. E assim que a gente lançar o projeto, você vai ficar sabendo e vai poder, quem sabe, participar com a gente desse projeto que eu estou muito animado, muito entusiasmado, muito empolgado aí pro ano que vem. Fechou? Então é isso, fiquem com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.